Boa noite, queridos. Na graça de Jesus, estamos aqui mais uma vez para uma breve meditação sobre esse momento que nos faz recordar, né, o sacrifício de Jesus por nós, por toda a humanidade, e queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele provê. Não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Você que já está aí assistindo, Deus te abençoe, seja paz na sua casa, na sua família, né? E vamos falar com Deus para que Ele nos oriente, nos capacite a meditarmos essa noite sobre o significado, né? E relembrar e pensar um pouco na Páscoa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, somos imensamente gratos, Senhor, pelo privilégio de poder mais uma vez relembrar, Senhor Deus, de meditar na Tua Palavra e lembrar de meditar na Tua Palavra para aprendermos com ela, Senhor Deus, tudo aquilo que é necessário. Sabemos, Senhor Deus, que o mundo vive um momento muito complexo, mas sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas e todas as coisas estão sob o Teu controle. Então, Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder essa noite, Senhor Deus, mais uma vez meditar na Tua Palavra. Seja com a vida de cada um, Senhor Deus, que está nos seus lares, aqueles que estarão assistindo agora, os que estarão assistindo depois. Que a Tua graça, a Tua paz, Senhor Deus, esteja sobre a vida e o lar de cada um. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Quando nós pensamos nesse momento tão significante, né, para a vida daquele que vive, né, o cristianismo, nós precisamos lembrar o seguinte: muita coisa é comemorada, muita coisa é lembrada nesse momento de comemorar a Páscoa, e nós precisamos lembrar sempre que cada vez mais o sentido da Páscoa vai se perdendo. E nós precisamos lembrar disso. E hoje nós estamos num momento totalmente atípico, mas tão bem, de união, não é? De estarmos em casa, de refletirmos durante esses dias, na verdade durante esse mês. E aí eu não quero entrar no detalhe teológico se estamos realmente na data correta da Páscoa ou não, mas eu simplesmente quero trazer uma palavra de incentivo para você aqui essa noite. Uma breve palavra de incentivo. Então, vamos ler Êxodo, capítulo 12, onde nos mostra o início da ideia da Páscoa. Não é? Claramente ali Deus está falando ao seu povo e trazendo, né, esse sentido do Pessar, né, da Páscoa. Não é? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12, vamos ler de 1 a 8, tá bom? Êxodo 12, de 1 a 8, eu estarei lendo na tradução da NVI. Êxodo 12, de 1 a 8, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a todos da comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena, demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com os seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarda-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas, né, superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Deus dá a orientação exata de como deve ser, não é? A preparação daquela noite tão especial na vida do povo hebreu. E naquela mesma noite, diz Êxodo capítulo 12, verso 8, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas, mas prontos para a partida, com sandálias nos pés, todos já prontos para a partida, porque é a Páscoa. Então, esse momento tão significante, esse momento tão especial para o povo hebreu, não é? Para esse povo que viveu tanto tempo no cativeiro ali no Egito, e nessa noite tão especial, nesse momento tão especial,
não é, que Deus prepara para aquele povo ali no Egito para libertá-los. Através de Moisés, lógico, sabemos e lembramos disso. Então, esse significado tão importante, passar por cima, né, poupar, tanto, a palavra Páscoa tem tanto significado. Nada a ver com ovo de Páscoa, nada a ver com coelhinho, não é? E aí as tradições das religiões vão tirando o sentido que a Páscoa aqui no Egito, lá no Egito, apontava. Não é a sombra daquilo que apontava. E não estão festivos devido ao nosso isolamento social, não é? No sentido comercial, e até é bom, para que possamos refletir realmente o que significa a Páscoa. O que significa a Páscoa? A primeira Páscoa acontece, então, como lemos aqui em Êxodo capítulo 12, há milhares de anos, né? Quando o povo hebreu estava sendo escravizado no Egito. Deus teve misericórdia e decidiu libertá-los através de Moisés. Mas o faraó não queria deixá-los ir embora. Por isso Deus enviou, né, algumas pragas que conhecemos, as 10 pragas, e aí o faraó decide libertar o povo. A palavra é essa, né? Comam depressa, se preparem. Mas interessante que Deus diz aqui, orienta aqui, que se a família for pequena demais, junte outras famílias. Não é? Una outras famílias. Então, todo o tempo Deus está pensando na comunhão no lar, na comunhão da família, no cuidado da família. Então, nós precisamos lembrar isso desde aquele momento lá que Deus decidiu libertar o povo do Egito, 430 anos de cativeiro no Egito, não é? Deus decide pegar aquele povo e libertar aquele povo através da sua palavra redentora, a sua palavra que fortalece. E aí o Pessar, né, a Páscoa, esse passar por cima, esse poupar, essa passagem de vida para a morte, né, o significado mais atual, nós precisamos lembrar disso. Deus, ele buscou aquele povo que estava vivendo amargura, aquele povo que estava sofrendo, e diz: vocês vão comer a carne desse animal, do cordeiro, e com ervas amargas. Não é? Então há um significado em todos os elementos da mesa, na ceia judaica. Tem todo um significado. Não é? O cordeiro no sentido que apontava, lógico, futuramente para o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas as ervas amargas para lembrar a amargura, a tristeza. Não é? E aí a palavra hebraica para amargura, para erva amarga, é merorim. Então significa amargura. Lá em Lamentações 3,15, né? Coisa amarga, erva amarga. O profeta Jeremias ali falando da sua tristeza, da sua lamentação pelo sofrimento do povo em outro cativeiro, né, os 70 anos na Babilônia. Vem essa mesma palavra em Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, verso 15. Não é? Me fez comer ervas amargas, é merorim. Né? No hebraico a palavra significa, né, erva amarga ou amargura. Me fez sentir a amargura, vivi a amargura e comi ervas amargas. Então o povo viveu 430 anos na escravidão. E Deus, ele vem, não é, e livra aquele povo ali da morte através do sangue, não é, nos umbrais da porta do cordeiro. Sabemos que isso aponta para um futuro distante. Não aponta para coelhinho, não aponta para ovo de chocolate. Aponta para o seu Filho Jesus Cristo. Não é? Salvador, aquele que veio buscar, aquele que veio salvar. Não é? O Pai usando o seu Filho como Messias, não é, o enviado dele. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus envia o seu Filho. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, não é, que nos deu, enviou o seu Filho, não é, entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amar isso, entender isso. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira, não é, que envia o seu Filho para morrer por nós. Então toda aquela passagem, voltando ali no Êxodo, toda aquela passagem do povo no deserto, não é, sentindo a proteção de Deus, o cuidado de Deus, não é, as casas onde havia o sangue do cordeiro nas portas, a casa estava protegida e quem estivesse dentro da casa protegido estava, não é, de tudo aquilo que estava vindo sobre o Egito.
toda a maldade, né? toda a justiça de Deus ali vindo sobre aquele povo para libertá-los, né? Tirar daquela maldade, né? Melhor acertando aqui, tirar daquela opressão, tirar daquela amargura, tirar daquele momento tão difícil, né? O Merorim, amargura, angústia, sofrimento. Então na mesa da ceia judaica tem ali o cordeiro, o pão sem fermento e a erva amarga, não é? Para lembrar todo momento daquele êxodo, a saída do povo do Egito, aquela caminhada do povo ao deserto, né? E aí lá no deserto chegar até a terra prometida. Muita coisa aconteceu por causa de desobediência, muitas pessoas não conseguiram chegar lá por causa da desobediência, mesmo caminhando com aqueles que foram chamados pela Páscoa, não é? Para passar por cima, para poder, não é, sobreviver, né, pelo cuidado de Deus e por Deus ter cuidado de cada um deles. E aí, da mesma forma, mais uma vez lembrando que Deus usa o sangue, da mesma forma que Deus usa o cordeiro, agora Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, né, para que pudesse vir reconciliar-nos com o Pai. A palavra nos convida a entender isso. Não é? A palavra de Deus nos convida a buscar e entender isso, que Deus ele nos convida, Deus ele nos chama através da sua palavra e através do verbo que se fez carne, Jesus Cristo, não é? O Cristo ou o Messias, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o povo ali deixa aquela escravidão, o povo deixa aquele momento de sofrimento, aquele momento terrível de 430 anos de sofrimento. E aí Jesus aparece agora, já na narrativa do Novo Testamento, como João mesmo vai dizer, não é? O João Batista mesmo vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhoso lembrar isso. É maravilhoso pegar essa palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nos voltarmos lá, quando os hebreus estavam nas suas casas, em família, reunidos, participando da ceia, com a sua casa protegida pelo sangue do Cordeiro. Que maravilhoso lembrar isso. Todo o contexto que aponta para o sacrifício remidor de Jesus na cruz, toda a sua entrega, toda a sua dedicação por você e por mim. Não é? Então, todo momento Deus ele nos convida a entendermos que Ele envia o seu Filho para nos resgatar da nossa vil maneira de viver. Jesus sendo o instrumento, né, sendo aquele que veio anunciar a salvação que o Pai sempre desejou, que o Pai sempre quis que cada um de nós vivêssemos. Então, é interessante que no encontro de Jesus com Nicodemos, é revelado essa palavra a Nicodemos. Não é? Interessante lembrar isso. Lá em João capítulo 3, verso 16, o texto bem conhecido, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus sendo o intermediário do resgate do Pai. Jesus sendo o intermediário do resgate de Deus para a sua vida, para a minha vida, como foi para aquele povo lá no Egito. Não é? Mas estejam prontos. É a palavra lá. Prontos para partir. Porque vocês vão para uma nova vida. Vão sair da escravidão. Não é? E agora, no momento certo, não é? No tempo correto, na plenitude dos tempos, o verbo se faz carne. E aí João, não é? João Batista vai dizer isso no capítulo 1, verso 29 de João, que diz assim, mais uma vez para nós lembrarmos, não é? João Batista dizendo isso. Não é? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que vem. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Esse mesmo Israel, que um dia estava no Egito, escravo, agora liberto, não é? Mas aqui agora, nesse mesmo momento,
na escravidão, não é, do Império Romano. Quantas e quantas vezes as pessoas não conseguem entender que é necessário obedecer a Deus em tudo que Ele nos pede. Jesus mesmo disse que os mandamentos não são pesados. Não são pesados. Então a Páscoa nos convida a relembrar o momento de libertação. A Páscoa nos convida a relembrar o momento do sacrifício. A Páscoa nos relembra o momento da morte. A Páscoa também nos relembra o momento do sepulcro. A Páscoa também nos relembra o momento da ressurreição. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar, demonstrar o amor do Pai a cada um de nós. A Páscoa, há muito tempo, está sendo deixada de ser lembrada com a sua essência. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a entrega de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, por mim e por você, tão pecador. Precisamos abandonar o pecado. Isso nos convida hoje, não é? Nesse momento que estamos lembrando aí. Como eu falei no início, não estou aqui pensando teologicamente no sentido se é hoje, se não é hoje, se foi, se não é essa. A questão aqui não é essa hoje. A questão é nos lembrarmos desse amor que se doa por nós, esse amor que se entrega por nós, que se preocupa com cada um de nós, pensando como lá no Êxodo, não é? Na família. Se uma família é pequena demais, chama o vizinho, não é? Não estamos podendo fazer isso hoje. Não podemos chamar outras pessoas para estar na nossa casa, devido a esse isolamento que estamos vivendo, mas você pode estar na sua casa, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois, segunda-feira, terça-feira, todos os dias, à mesa com a sua família. Há quanto tempo não senta você na mesa com a sua família? Talvez agora você está sentando, por causa do isolamento, não é? Mas há quanto tempo não temos essa oportunidade de estarmos sentados à mesa? Com os pais, com os filhos, com a esposa, com o esposo, por causa do corre-corre do mundo. E aí vem esse momento, não é, de enfermidade mundial para nos colocar dentro de casa. É momento de comunhão, é momento de agradecer, é momento de nos fortalecer, porque Ele nos convida à vida eterna. Nos convida à vida eterna. Jesus mesmo disse lá, registrado em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Lembre disso, aproveite as oportunidades. Não é? Aproveite as oportunidades. É tão bom estarmos em casa com a família, é tão bom estarmos reunidos com a família. Lembra lá, se a família for muito pequena, junte com outras. Não podemos fazer, lembrando mais uma vez isso, hoje, nesse momento. Mas vamos ter momentos futuros para isso. É tão bom estarmos juntos, é tão bom estarmos em comunhão, é tão bom estar caminhando juntos pela fé. O chamado misericordioso de Deus, através do sacrifício remidor, a entrega total de Jesus Cristo por nós ali. Ele mesmo disse, eu dou por minha própria vontade. Não é? E tomo de volta. Essa autoridade ele recebe do Pai. De ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu para nos salvar, mas ressuscitou. Ele vivo está. Então, todo aquele que nele crê, não é? Lembre isso, não está condenado. Ou todo aquele que nele crê não será condenado, mas passou da morte para a vida. Você já fez essa passagem? Já fez essa passagem? Já refletiu nesse momento que estamos aqui relembrando? Você já passou da morte para a vida? Essa noite precisamos parar e pensar. Amanhã precisamos parar para pensar. Domingo precisamos parar para pensar. Segunda, terça, todos os dias precisamos parar para pensar. Por quê? Porque pode ter áreas na tua vida que está precisando de ressurreição. Pode existir áreas na tua vida que está precisando ser ressurretas. Estão mortas. Não é? Mortas. Talvez você já caminhou bem, talvez você já foi uma pessoa fervorosa, talvez você já foi uma pessoa que celebrava com alegria, se apresentava ao Senhor com cântico, sabendo que Ele é Deus.
E hoje isso está morto em você. Aproveite esse momento de mês de Páscoa e ressuscita o que está morto. Jesus vai para aquele túmulo, fica ali 3 dias e 3 noites. E se formos fazer conta, não vai bater na sexta-feira, mas é para outro momento isso aí, não é? Jesus vai para aquele túmulo e fica 3 dias e 3 noites. E ele ressuscita no 3º dia. Ressuscita. A primícia dos que ressuscitaram, não é? Um dia estaremos todos juntos. Um dia estaremos todos ressurretos. Não é? E aonde você vai estar? Para onde você irá? Para que lado você estará? Páscoa é para refletir. Porque Páscoa nos lembra escravidão e libertação. Páscoa nos lembra morte, vida. Páscoa nos lembra morte e ressurreição. Passagem da morte para a vida. E através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós somos convidados essa noite a buscar o que está morto em nós. O que está morto em você? Talvez você precise ressuscitar a alegria de viver. Talvez você precise ressuscitar a paz. Talvez você precise ressuscitar a sua fé, os seus sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão. Talvez você precise ressuscitar o amor próprio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo te inclui. Amar a Deus, amar você e amar o próximo. Deus, você está incluído nessa narrativa. É amar a Deus sobre todas as coisas, você se amar e você se amar o próximo. Então talvez você precise ressuscitar algumas coisas que estão mortas. Mais uma vez lembrando, talvez você precise ressuscitar a alegria de viver. Não é? Lembra de Davi? Senhor, me traz de volta a alegria da salvação. Talvez você perdeu a alegria de ser salvo, de ser salva. E Deus te convida hoje a olhar não para o túmulo com um corpo lá, mas para um túmulo vazio. Então se tem algo dentro de você que está morto, que ressuscite em nome de Jesus. Pelo poder de Deus. Que essa palavra te traga, sabe, entusiasmo, te traga alegria, te traga ressurreição, vida voltada para Deus. Então, mais uma vez, talvez você precise ressuscitar a alegria de viver. Talvez é a paz que você perdeu. As circunstâncias estão tentando tirar a tua paz, ou até tirou a tua paz. Ressuscita a paz. Jesus Cristo mesmo disse, eu vim dar vida e vida com abundância. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então talvez precise ressuscitar isso. Talvez é a sua fé que está fria, quase apagando. E Jesus hoje te convida para que você se levante, não fique caído e abatido. É os seus sonhos que precisam ser ressuscitados. É a esperança que precisa ser ressuscitada. É o seu otimismo. Você está muito cabisbaixo, você está muito depressivo, muito depressiva. Levanta essa cabeça em nome de Jesus. É o perdão que talvez você não consegue liberar ou receber. Não é? Não aceita o perdão, ou não libera perdão. Talvez você precise ressuscitar isso. Lembre que Deus nos perdoou lá na cruz do Calvário, antes que pedíssemos perdão. O ofendido pediu perdão. É. O ofendido que pediu perdão. O ofendido que ofereceu o perdão. Ele que fez isso, na verdade. Acertando aí a minha fala. O ofendido é que oferece o perdão. Não é o ofensor, é o ofendido. Ofendemos a Deus todos os dias com os nossos delitos e nossos pecados, com as nossas negligências. E hoje é dia de ressuscitar a tua fé. A tua fé, os teus sonhos, a tua esperança, o teu otimismo, a tua alegria, o perdão, o amor próprio. Entenda que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo te convida, venha. Venha. Venha após mim, não somente venha a mim, mas venha após mim. Então, o motivo da Páscoa é motivo de alegria. Não tem mais erva amarga. Não é? Não tem mais erva amarga. Só tem o pão, o vinho e o cordeiro. Não tem mais a erva amarga. Não temos que nos lembrar mais de amarguras.
Porque Cristo já venceu por nós. Ele mesmo disse isso. Não é? Eu venci. Ele disse isso para nos incentivar a continuar vivendo a vida que Deus espera de cada um de nós. Enfim, o desejo de Deus nessa data do mês de abril aí, que é comemorado a Páscoa, é um momento de reflexão e um momento de estarmos em comunhão. Entender se dentro da nossa própria casa não está faltando isso. Então ressuscita hoje. A partir de você, do eu, ressuscita. Ressuscita hoje, em nome de Jesus, a alegria de viver. Ressuscita hoje a paz. Ressuscita hoje a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Buscai a paz com todos, né? Se depender de você, tenha a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que está a sua vida? Ressuscita a sua fé. Ressuscita os seus sonhos. Ressuscita a sua esperança, ressuscita o seu otimismo, ressuscita o perdão, o amor próprio ao próximo também. Vamos lembrar que Jesus veio servir e não ser servido. Vamos buscar servir com alegria. Mas em breve estaremos de volta na comunhão coletiva. Vamos nos alegrar por causa do amor remidor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É Páscoa. Que seja um mês de tranquilidade. Não, pastor, está difícil assim mesmo. Está tranquilo, não. Deixo-vos a minha paz vos dou. Assim, lembre disso. Deus deixou para nós algo maravilhoso. Olha só o que diz em Êxodo 12, verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pronto para partir. Pronto para mudar de vida. Pronto para ter uma nova e viva esperança. É Páscoa. Celebre com alegria. Com a sua casa, com a sua família. Não é? Viva a Páscoa. Páscoa é vida. Páscoa é mudança de vida. Páscoa é saída da morte para a vida. Viva isso com toda a sua alma. Viva isso com todo o seu entendimento. Quando eu falo alma, eu estou falando vida, né? Você inteiro, você pleno, não é? E aí lá em Êxodo 12, 26 diz assim: e quando os vossos filhos vos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Responderam: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou à casa dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12, 26. É momento de adorar a Deus pelo seu cuidado, por nós, pelo seu grandioso amor, de não nos ter deixado ao nosso bel prazer. Deus demonstra, prova o seu amor por nós. Deus não somente falou o que ia fazer, Deus fez. Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós tão pecadores. Veio nos dar vida, veio nos dar esperança, veio nos dar nova e viva esperança. Então, para finalizar, ressuscita aquilo que está morto. Gálatas 6,8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ressuscita o que está morto. Principalmente a sua comunhão com Deus, que Cristo veio restaurar. Não jogue fora esse presente tão precioso. Não é ovo, não é chocolate, não é coelho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de relembrarmos o sacrifício remidor de Teu Filho. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que a história nos demonstra, desde a saída do povo do Egito, na antiga aliança e agora na nova aliança, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ele mesmo disse isso naquele momento ali. Desejo tanto comer essa Páscoa com vocês. E naquele momento ele pega o pão e aí diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. E depois ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança em meu sangue.
Ó Pai, muito obrigado por ter lembrado de nós e não ter esquecido de nós. Eu te louvo por isso. Que a cada dia possamos valorizar esse sacrifício remidor, não somente num mês, não somente num final de semana, mas por toda a nossa vida. Eu te louvo e te agradeço, Pai. E mais uma vez, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo para que possamos entender que o Senhor reina. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada um. Senhor Deus, aqueles que estão necessitando da sua bênção, Senhor Deus, da sua cura, e daqueles, Senhor Deus, que estão no fronte de batalha aí, Senhor Deus, que estão se doando, dando a sua vida para a salvação de muitos, Pai. Muito obrigado por isso. É Páscoa. Nos relembra isso também. O doar, o servir, o se sacrificar. Muito obrigado por isso, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Que haja paz no lar de cada um. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, querido. Abençoe você, abençoe sua casa, abençoe todos que estão à sua volta e sejamos instrumentos da paz do nosso Deus. Fique com a paz de Cristo e tenha um final de semana abençoado e abençoador. Amém.